obra. Então, pela palavra, professora, agradeço muito ter aceito o convite, né? E agradeço todos aqui que estão aqui. Tá, muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a primeira que tem que agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço o convite da Ângela. Foi minha aluna muito querida e é há muito tempo já colega nossa aqui do departamento, né? Nós somos do mesmo departamento. E agradeço também a toda a comissão organizadora, a Estela faz parte, né? Entre outros, e agradeço então essa oportunidade de vocês me incluírem nesse congresso tão interessante. Infelizmente não pude vir antes, né? Vocês sabem como é que é a vida da gente nos últimos tempos, parece que anda cada vez mais atropelada. Mas pelo programa eu tinha vontade de estar em muitos momentos dessa reunião aqui na USP. Né? Para os que vão chegando um pouquinho depois, eu peço que só peguem uma folhinha que tem ali, que nós vamos usar mais adiante, porque depois vai ser importante. Bom, o que eu queria dizer inicialmente é que a minha especialidade não é provérbios, né, refrãos, fraseologia, quer dizer, não é esse o meu campo de pesquisa. O meu campo de pesquisa é outra coisa, especialmente a literatura espanhola, dos séculos XVI e XVII, mais especificamente a obra de Miguel de Cervantes. Né? É sobre isso que eu venho me dedicando há muito tempo. Então fica a pergunta, por que, né, eu estou aqui? Simplesmente porque Cervantes, além de, enfim, ser o escritor que a gente tem ideia, né, do que ele foi, é um escritor que se serviu muito dos refrãos na construção da sua obra. E eu diria não somente de refrão, né, como aparece de uma forma notável no Quixote, mas também de várias fórmulas que eram muito usadas na época. Nós estamos falando do século XVI, tá? A gente tem que fazer um esforço e voltar um pouquinho no tempo para imaginar o que seria isso. Vamos dizer, numa época em que a questão do refrão significava, da refrão e dos ditos, das narrativas breves, né? Aquilo significava, naquele momento, um desafio para quem escutasse, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um escritor, talvez acho que muito pouco conhecido aqui no Brasil, era um amigo de Cervantes, contemporâneo dele, que se chamava Juan Rulfo, não Rulfo, que é o mexicano, Rulfo. Esse Juan Rulfo escreve uma série, ele chama 600 apotegmas, né? Uma coleção de ditos, né? Aquilo tem alguns daqueles provérbios, refrãos, ou cuentos, ou narrativas mínimas que ele apresenta naquele livro. Um leitor que lê aquilo hoje tem dificuldade para entender. Na época também era algo que não vinha de imediato sentido. Então, para as pessoas naquele tempo, era um prazer ter uma sentença que fosse complexa, que não fosse decifrável, não é? Isso era um desafio, você passar um dia tentando decifrar. Né? Esse Juan Rulfo, só para vocês terem uma ideia de onde eu quero situar essa questão de provérbios, refrãos e cuentos breves, né? Ou como se diria em espanhol, consejos e consejas, né? O Rulfo, por exemplo, ele era amigo de Cervantes. Era um grande jogador de naipes e jogos variados, né?
jogos de casinhas, de dados. Esse lugar onde eles se encontravam para jogar, né, um dos lugares era no local onde foi impresso o Quixote. Certo? Que era no edifício onde, no andar de baixo, havia o livreiro, né, o livreiro Francisco de Robles, que foi o livreiro do Quixote, que vendeu o Quixote, editou, etc. No andar de cima estava a gráfica de Juan de la Cueva, e nesse recinto as pessoas, Cervantes e outros mais, se juntavam para jogar, inclusive Rufo. O que eu quero mostrar para vocês? Nessa época, esses ditados, esses dizeres enigmáticos correspondiam a um jogo. Tá certo? Vamos dizer que o jogo na linguagem estava muito próximo do jogo de dados, jogo de cartas, jogo, enfim, esse tipo de coisa. Então, junto ao livro, certo? Junto a um lugar onde se produzia livros, havia jogo e havia, inclusive, edições do tipo dessa dos 600 apotegmas do Rufo. Né? Então, isso tudo nos dá um pouco o cenário de onde essas coisas poderiam estar situadas nos tempos de Cervantes. Né? Bom, eu vou falar brevemente algumas coisas sobre ele, muito pouco, porque a gente fica, vamos dizer, faz muito tempo que eu mexo com a obra de Cervantes, né? E eu vou dizer para vocês, quando eu volto a ler uma partezinha qualquer, eu falo, não é possível, como esse camarada escreve bem. É um autor que realmente nos encanta, né? Parece que sempre está dizendo coisas que a gente não havia percebido, não havia se dado conta. Bom, Cervantes, a diferença de muitos autores seus contemporâneos, ele não fez universidade, não ocupou os bancos universitários, né? Ele, não sei se queria, não queria, mas não teve condições para isso. Ele foi uma pessoa que leu muito, né? Leu o que estava à sua volta, leu os mais diferentes gêneros, e foi daí extraindo conceitos de escrita. Vamos dizer que a composição dele literária é uma composição que parte muito da leitura que ele faz dos textos. Ele é tão crítico, tão observador, ele vai desse modo se envolvendo com uma cultura letrada, né? Embora ele não tivesse feito universidade. Bom, teve uma vida, que não é o caso aqui de mencionar, mas uma vida complicada como é a vida de todos nós, os humanos, né? Tem altos e baixos, tem falta de dinheiro, aquelas coisas, alguns reconhecimentos, menos do que ele gostaria, provavelmente, mas teve uma vida que a gente poderia entender um pouco como algo daquele tempo, que era uma vida que reunia duas atividades que davam a ideia de uma vida plena. Essas duas atividades pareciam divergentes, né? Que seriam as armas e as letras. Se juntava, né, essa capacidade militar, guerreira, com a capacidade sensível, o trabalho artístico, o uso refinado com a linguagem, etc. Então, ele juntava essas duas coisas, juntou na sua vida, né? Essas duas vertentes que eram muito bem vistas naquela época. Provavelmente, não se sabe ao certo, mas ele seria de origem judaica, né? Embora muitas vezes parece contra-reformista ou católico
daqueles tempos, né? Enfim, a questão, todas essas questões do ponto de vista cervantino são muito complexas, difíceis da gente acabar tendo uma solução. Teve alguma coisa que foi muito interessante para nós todos, que foi o fato dele não ter deixado nada escrito além da obra, nada. Nós não temos uma síntese da sua biografia muito pequena, mas nós não temos informações autobiográficas partindo dele próprio, né? Não tem cartas, não tem depoimentos, não travou polêmicas, né? Gôngora, por exemplo, tem uma quantidade de cartas interessantes que ele trocou com várias pessoas. Cervantes não deixou nada desse tipo. Então, o que nós temos em mãos é a obra. E isso é maravilhoso. Acho que é melhor do que se a gente tivesse outros documentos mais biográficos, talvez, a respeito dele, né? Tudo isso acaba nos ajudando muito. Nós temos que ter também uma outra coisa em conta que acho que é importante a gente chamar a atenção, que seria, vamos dizer, no século XVI, ele nasce em 1547, né? Meados do XVI. Então, século XVI é um tempo ainda em que vamos dizer, a imprensa, a possibilidade de ter livros impressos é uma grande novidade. Isso é algo espetacular aos olhos dos que viviam naquele tempo, né? Às vezes eu falo muito para os alunos, para nós corresponderia a informática, telefone, a computador, celular, essas coisas, né? Hoje, que para nós isso, para alguns é muito comum, né? Para outros nem tanto, mas vamos dizer, naquela época aquilo era uma inovação ainda importante. Com isso, os livros, né, a edição de livros, isso vai se multiplicando, né? Então ele está nesse contexto em que o livro é muito importante. Não é à toa que ele vai escrever uma obra, Dom Quixote, publicada em 1605, a primeira parte, em 15 a segunda, na qual a questão do leitor, do livro impresso é fundamental, né? Quer dizer, é um livro sobre o livro, no fim das contas, né? Bom, eu gostaria então de orientar um pouquinho, né? Eu preparei esse texto com alguma seleção mínima que eu consegui fazer aqui da obra, para a gente ter alguma ideia da importância dessa coisa escrita e desse uso oral da língua na obra literária, né? Tem um dado que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, bem antes do nascimento de Cervantes, uns 20 anos antes, mais ou menos, um autor espanhol, considerado hoje como um humanista, como um homem do Renascimento na Espanha, Juan de Valdés, escreve um livro chamado Diálogo de la Lengua. Esse Diálogo de la Lengua é um livro que Cervantes não conheceu, isso de forma nenhuma não daria, porque esse livro só foi publicado depois. Mas a ideia que está ali no Diálogo de la Lengua é uma ideia muito interessante, várias ideias, né? Ele está discutindo o uso da língua espanhola. É um diálogo que ele trava entre ele e outro espanhol e mais 2 italianos. E vão discutir sobre a língua espanhola, o uso da língua. Nesse Diálogo de la Lengua, uma das questões que aparece é o seguinte: como é que na Itália a gente tem um Petrarca, tem um Boccaccio, e na Espanha nós não temos? Eles querem saber como que se estabelece a língua espanhola. E o Juan de Valdés tem a seguinte ideia: a língua espanhola, ela se estabelece nos refrãos.
Né? Esse é o nosso Petrarca, esse é o nosso Boccaccio. Né? Então, vamos dizer, a riqueza da língua, ou o estabelecimento mesmo da língua, está aqui, que é uma ideia interessantíssima. Né? Bom, outra coisa que ele vai defender desse diálogo da língua é uma ideia que se resume no seguinte: escrevo como hablo. Isso significava nesse tempo, ele estava defendendo que um escritor deveria escrever como ele falava. Por um lado, isso tem a ver com o uso na escrita da língua espanhola, porque ainda nesse tempo muitos autores usavam latim para escrever. Vamos dizer, a língua de cultura era o latim, não era a língua espanhola. Então, quando Juan de Vallès diz escrevo como hablo, que esse tinha que ser, vamos dizer, uma meta dos escritores naquele momento, seria um modo de trazer para a língua escrita, ou dar à língua espanhola, que era a língua falada, o estatuto de uma língua de cultura. Né? Isso por um lado. Por outro lado, a ideia também que estava implícita no escrivo como hablo, a ideia de que a escrita deveria reproduzir a naturalidade da fala. Certo? Então, se odiava, dentro dessa perspectiva, aquele escritor que fosse pedante, que falasse de um modo que a gente não entendesse bem. Né? Então, pedantismo era muito criticado, não só no Diálogo da Língua, mas no livro do Castiglione também, no Cortesano, que é muito difundido, logo traduzido para o espanhol e muito difundido na Espanha. Então, essa ideia do falar com naturalidade que deve estar reproduzido na linguagem escrita. Nesse caso, o Quixote ou Cervantes, a sua obra, parece ser o último representante dessa orientação, né? Que é uma orientação própria do 16. O 17 já é outra coisa. Até o Gôngora, que é contemporâneo dele, já está numa outra orientação. Né? No entanto, no caso da obra cervantina, é curioso porque os alunos viram para a gente e falam: que incrível, imaginava que uma obra clássica, né, aquela coisa tão elevada, fosse tão distante. E não é, quer dizer, dá para a gente ler, a gente vai se envolver. Né? Quer dizer, por trás disso, dessa aparente simplicidade, está esse preceito poético, essa orientação que é de escrever com esta naturalidade da fala. Bom, com isso, eu acho que esse é um ponto importante para nós, porque nós vamos então passar a examinar alguns momentos da obra de Cervantes, e aqui eu peguei um fragmento do Licenciado Vidriera, que é uma novela exemplar, né, publicada, uma das novelas exemplares. Você sabe que as novelas exemplares são 12 novelas reunidas, né, como se fossem contos mais extensos, publicada em 1613. Então, peguei um fragmento do Licenciado, peguei um fragmento da última obra cervantina, que é uma obra chamada Los Trabajos de Persíles e Sigismunda. É a última obra publicada depois da morte dele, em 1617. Né? Foi a esposa que se ocupou da publicação dessa obra. Uma obra que ele julgava ser a mais importante. Né? Vamos dizer, era uma obra séria, certo? Diferentemente do Quixote, que era uma obra onde ele busca o cômico, a construção do cômico. Né?
publicada antes. Então nós vamos primeiro para o licenciado, depois a gente dá uma olhadinha no Persílias e depois nós vamos falar um pouquinho do Quixote em alguns momentos. Dá até desânimo ver essa quantidade de texto essa hora da tarde, não dá? Quem sabe a gente salta algum, eu falo, não sei muito bem até que horas que a gente tem. Mas ouvir a sua voz anima. Ah, não, por favor, não. É doce. De jeito nenhum, espero que seja, mas não acredito. Quando eu fiz essa seleção, no caso do Licenciado Vidrieira, é uma novela na qual é uma personagem que tem muito a ver com Don Quixote, né? Que num determinado momento, ele, por um feitiço de uma mulher, ele não queria saber de amores com essa mulher, e esse personagem então sofre esse feitiço e ele adquire uma loucura na qual ele se considera um ser de vidro, ser um homem de vidro, e ninguém pode chegar perto dele, né? Esse é o título em espanhol, Licenciado Vidrieira, e foi traduzido para o português como Licenciado Vidraça, que eu acho esquisito, mas não vou falar de nada disso, porque eu acho que os tradutores são os que mais sofrem nesse mundo, certo? No mundo das letras, é um horror. Mas eu acho estranho o Licenciado Vidraça. Então, nesse caso, eu tinha à mão a tradução para o português, depois nós vamos ler em espanhol ainda, certo? Mas no caso do Licenciado Vidrieira, eu coloquei o texto em espanhol e abaixo eu pus a tradução que nós temos aqui disponível, uma tradução relativamente recente de 2015 das novelas exemplares. O que acontece com essa personagem? Ela fica completamente louca, né? E ela passa a se julgar de vidro, mas além disso, essa condição lhe autoriza a dar conselhos para as pessoas, a dar sentenças, a dar decisões, quer dizer, ele ganha uma sabedoria estando louco, né? Esse jogo que ele faz entre loucura e sensatez, né? E nesse caso aqui, vamos dizer, várias pessoas buscam o licenciado para perguntar coisas para ele. E muitas vezes ele relata momentos, vamos dizer, relatos breves. Fala de todas as profissões, né? Acaba com as profissões em geral, os escrivãos, os médicos, cada um tem o seu problema e ele sempre conta uma historinha para ilustrar aquela sentença, digamos. Aqui no caso, ele vai se apegar também como se fosse um exemplo desses relatos breves que são introduzidos na narrativa cervantina, que aparecem inúmeras vezes no Quixote e em outras obras dele, né? Nesse caso aqui, é um caso muito também estendido nesse tempo, que era a ideia de que as pessoas se maquiavam muito nessa época, né? As mulheres e os homens. Os homens pintavam o cabelo igual hoje, gente. Tem homem que ainda pinta cabelo. É comum, né? Mas isso era criticado por alguns, né? A ideia da maquiagem e tal. Então tem muitas histórias que aparecem na época, relatos em que as pessoas pensam que estão falando com uma pessoa, quando essa pessoa tira a maquiagem, é outra coisa. E é o caso que vai aparecer aqui nessa breve narrativa que está inserida no Licenciado Vidrieira, né? Então, vamos ver, certo? Uma vez, é ele que está falando, né? Contou que uma donzela sensata e precavida, para atender à vontade de seus pais, concordou em casa com o velho todo grisalho e ele,
concordou Em em casar, tá errado aqui, tá mal, em casar com o velho todo grisalho, e ele, uma noite antes do dia do casamento, foi não ao Rio Jordão, como dizem as velhas, mas a baciazinha de tintura, com que rejuvenesceu sua barba, deitando-a de prata e levantando-a de piche. A barba ali já saiu outra coisa. Chegou a hora da cerimônia e a donzela reconheceu pela tinta, e pela tinta a pessoa, não, reconheceu pela pinta e pela tinta a pessoa, mas disse a seus pais que lhe dessem o mesmo esposo que lhe haviam mostrado, pois não queria outro. Eles lhe disseram que aquele que tinha ali em frente era o mesmo, e que haviam mostrado e dado por marido. Ela replicou que não era, e como prova, disse que aquele que os pais lhe deram era um homem maduro e grisalho. E como o presente não era grisalho, não podia ser ele, e assim, por trapaça no contrato, o negócio não estava feito. A donzela ateve-se a isso, envergonhou-se o tingido, e o casamento foi desfeito. Tinha pelas aias a mesma ojeriza que pelos pintados. Quer dizer, aqui era, ele está comentando nesse momento, a ojeriza que havia na parte de muitos, a ojeriza pelas pessoas que iam maquiadas, né? Bom, como esse relato, tem vários de comerciantes, de coisas do tipo, que dá para a gente ter assim como um repertório de hábitos, de costumes próprios daquela época, né? Isso está muito presente, então, no caso dessa novela do licenciado Vidrieira, assim como em outros textos contemporâneos, né? O exemplo seguinte são esses Os Trabalhos de Persíles e Sigismunda. É uma obra que eu acho que aqui no Brasil não foi traduzida nunca, foi traduzida em Portugal, mas aqui no Brasil não, e é uma pena, porque, assim como o teatro cervantino, muito pouco traduzido, as pessoas não conhecem, né? Não têm muito acesso a esses textos, né? Mas a obra do Cervantes não é só o Quixote é uma partezinha, certo? Essa última obra dele, então, é uma obra muito interessante que conta a história de duas personagens. Na verdade, Periandro e Auristela são as personagens que aparecem no início da obra. Eles dizem a todos que eles são irmãos, na verdade eles são um casal que quer sair da Noruega. Vocês podem imaginar o que é isso naquele tempo, sair da Noruega, atravessar, não é? Ou por aventuras pelos mares, pelas ilhas do norte, entrar em Portugal, passar por Portugal, passa pela Espanha, França, o objetivo é chegar em Roma, porque eles querem se casar com a bênção do Papa, certo? Na verdade, eles estão disfarçados, né? Persíles e Sigismunda, a dupla, não é? Que vai se encaminhando, portanto, são peregrinos. Só que nessa viagem eles vão encontrando outras pessoas e aparecem pessoas interessantíssimas, né? Que contam histórias, que têm aventuras, tem todo um movimento interessante sobre isso. Nesse momento aqui, nós estamos já no último livro, são 4 livros do Persíles. Nós estamos, então, no último livro, e eles se encontram com um escritor, né? Por aí a gente pode ir percebendo como Cervantes tem em conta a ideia, a coisa do livro, a coisa do escritor, a composição de um livro, né? Como parte do universo dele de composição textual, certo? Eles se encontram com esse escritor, já estão assim
na parte de fora já de Roma, né, quase chegando no local tão desejado, e esse escritor pede a eles, aos que estão, porque eles vão andando, a peregrinação vai se fazendo com um grupo sempre, né, de pessoas que alguns permanecem, outros vão ficando, mas vamos dizer que é um grupo grande que acompanha esse casal. E aí esse escritor pede para eles uma esmola, mas não é uma esmola em dinheiro. Ele quer que cada um faça uma contribuição com um provérbio, com um refrão, para o livro que ele está escrevendo, né? O livro se chama Flor de Aforismos Peregrinos. E aí, cada um desses personagens vão escrever, registrar no livro desse escritor um provérbio, e com isso eles se julgam, né, como enriquecendo esse universo de refrãos e dessa sabedoria popular que ele vai armazenando. Será que a gente lê tudo isso, Ângela, ou passamos por Quixote, e se for o caso a gente lê depois? Que além do mais é espanhol, gente. Mas agora que você falou tudo isso, eu estou curiosíssima. E quero ouvir isso. Bueno. Então, este traje, é o tal do escritor falando, este traje de peregrino que he visto, el cual trae consigo la obligación de que pida limosna, el que lo trae me obliga a que os la pida, y tan aventajada y tan nueva, que sin darme joya alguna, ni prendas que lo valgan, me habéis de hacer rico. Yo, señores, soy un hombre curioso. Sobre la mitad de mi alma predomina Marte, y sobre la otra mitad Mercurio y Apolo. Algunos años me he dado al ejercicio de la guerra, y algunos otros, y los más maduros, en el arte de las letras. En los de la guerra he alcanzado algún buen nombre, y por los de las letras he sido algún tanto estimado. Algunos libros he impreso, de los ignorantes no condenados por malos, ni de los discretos han dejado de ser tenidos por buenos. O sea que fue reconocido. Y como la necesidad, según se dice, es maestra de avivar los ingenios, este mío, que tiene un no sé qué de fantástico e inventivo, ha dado en una imaginación algo peregrina y nueva. Y es que a costa ajena quiero sacar un libro a la luz, cuyo trabajo sea, como he dicho, ajeno y el provecho mío. El libro se ha de llamar Flor de Aforismos Peregrinos. Conviene saber sentencias sacadas de la misma verdad en esta forma. Cuando en el camino o en otra parte topo alguna persona cuya experiencia me muestre ser de ingenio y de prendas, le pido me escriba en este cartapacio algún dicho agudo, si es que le sabe, o alguna sentencia que lo parezca, y de esta manera tengo adjuntados más de 300 aforismos, todos dignos de saberse y de imprimirse, y no en nombre mío, sino de su mismo autor, que lo firmó de su nombre después de haberlo dicho. Esta es la limosna que pido, y la que estimaré sobre todo el oro del mundo. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Sí se puede? Alheio, ajeno, alheio. Dadnos, Señor, en español, respondió Periandro, alguna muestra de lo que pedís, por qué nos guiemos, que en lo demás seréis servido como nuestros ingeniosos lo
nuestros ingenios lo alcanzaren, perdón. Ahí contesta el escritor. Esta mañana respondió el español. Llegaron aquí y pasaron de largo un peregrino y una peregrina españoles, a los cuales, por ser españoles, declaré mi deseo. Y ella me dijo que pusiese de mi mano porque no sabía escribir. Esta razón. Y cita: mas quiero ser mala con esperanza de ser buena, que buena con propósito de ser mala. Y díjome que firmase la peregrina de Talavera. Tampoco sabía escribir el peregrino. Y me dijo que escribiese: no hay carga más pesada que la mujer liviana. Y firmé por él: Bartolomé el Manchego. De este modo son los aforismos que pido, y los que espero de esta gallarda compañía serán tales que realcen a los demás y les sirvan de adorno y de esmalte. El caso está entendido, respondió Croriano, uno de los que están juntos con esa dupla de amantes, y por mí, tomando la pluma al peregrino y el cartapacio, quiero comenzar a salir de esta obligación y escribo. Ahí viene: más hermoso parece el soldado muerto en la batalla que sano en la huida. Y firmó Croriano. Luego tomó la pluma Periandro y escribió: dichoso el soldado que cuando está peleando sabe que le está mirando su príncipe. Y firmó. Sucedióle el bárbaro Antonio y escribió: la honra que se alcanza por la guerra, como se graba en láminas de bronce y con puntas de acero, es más firme que las demás honras. Y firmóse Antonio el bárbaro. Y como allí había más hombres, no había más hombres, rogó el peregrino que también aquellas damas escribiesen. Y fue la primera que escribió Ruperta. Y dijo: la hermosura que se acompaña con la honestidad es hermosura, y la que no es más que un buen parecer. Y firmó. Secundó la Auristela, que es nuestra personaje, y tomando la pluma dijo: la mejor dote que puede llevar la mujer principal es la honestidad, porque la hermosura y la riqueza el tiempo lo gasta, o la fortuna la deshace. Y firmó. Bueno, y así en adelante, ustedes ya tienen una idea, ¿verdad? O sea, cada personagem que está ali em volta vai compondo esse livro do escritor. Olha que ideia genial, né? A gente andar por aí com um livro pedindo que cada um faça o seu, né? Bom, isso aparece então no Persíles. Tem esses outros que, enfim, continuem, e essa personagem do escritor desaparece, certo? Mas vamos dizer que essa obra que Cervantes escreve, que publica em último lugar, não por isso foi a última obra que ele escreveu, provavelmente ele começou a escrever bem antes, né? É uma obra que tinha o propósito de ser algo sério, né? Ele queria se equiparar a uma narrativa elevada, enquanto que o Quixote foi lido, mas as pessoas morriam de rir, e uma obra cômica não teria exatamente a mesma importância, né? Ou o mesmo reconhecimento por parte de alguns como a obra de uma obra séria. Essa obra aqui seria uma obra séria. Tem muitas coisas cômicas, evidentemente, mas é diferente do Quixote. É no Quixote que ele vai realmente apresentar esse universo refraneiro como poucas obras, eu acho, que tiveram a capacidade, né, de despertar essa riqueza tão importante nessa época, né, como Cervantes foi capaz de fazer. Vocês sabem que a história do Dom Quixote e Sancho é uma história
que no fim das contas a gente poderia entender como uma longa conversa, né? Um diálogo entre duas personagens. Um erudita, que é o caso do Quixote, um leitor que leu o seu tempo e leu, ele cita e lê os clássicos, né? Que conversa e dialoga o tempo inteiro com outra personagem que é analfabeta. Então vocês podem imaginar o que significa compor um texto com essa característica, né? Com esse diálogo. Claro que tem toda uma preocupação, vamos dizer, pedagógica do Dom Quixote, no sentido de ir formando o seu escudeiro da melhor forma, mas também tem, mas que no fim das contas Sancho é o seu escudeiro, né? É o seu, a pessoa que tem que servir, né? Mas, enfim, é uma história que a gente sabe muito bem que acho que não tem igual, que me desculpem isso. Bom, tem coisas muito boas, né? Mas tem muita obra muito boa. Mas o Quixote realmente é um amigo daqueles que a gente não abre mão jamais a vida inteira, né? Bom, então, a partir desse diálogo entre os dois, nós vamos percebendo que aquilo que para o humanista, como no caso do Juan de Vallés, em Diálogo de la Lengua, aparecia como uma joia da língua espanhola, que eram os refrãos, né? O que Cervantes vai fazer, e aquilo para os humanistas, vamos dizer, era a riqueza da linguagem popular, mas eles não consideravam o vulgo. O que Cervantes vai fazer é considerar o vulgo, exaltando a partir do vulgo a ideia da riqueza da linguagem popular, do refrão, né? É o Sancho, isso não quer dizer que Dom Quixote não goste do uso de refrão, de jeito nenhum. Ele mesmo utiliza muitas vezes, mas ele critica muito o Sancho pelo fato de se servir de refrãos que muitas vezes não tem conexão um com o outro. O Sancho vai, como ele diz, ensartando refrões, né? Ele vai juntando um ao outro e aquilo não faz sentido. Então, a gente pode encontrar, claro que na primeira parte da obra tem refrãos, né? Interessantíssimos, mas não aparece tanto. Vamos dizer que o uso de fato do refrão vai aparecer na segunda parte da obra, certo? Nós vamos ver aqui algumas definições, né, que a obra nos dá e que tentam conceituar o que seria o refrão, certo? Então, na primeira parte, 1605, logo depois da aventura dos batalhas, para quem tem o texto claro, capítulo 20, né? Isso acontece aqui no 21, diz o Dom Quixote, né? Parece-me, Sancho, que não há refrão que não seja verdadeiro, porque todos são sentencias sacadas de la mesma experiência, madre de las ciencias todas. Quer dizer, o refrão como a riqueza da experiência e algo que diz respeito a uma verdade, né? Também ainda na primeira parte aparece num relato que faz o capitão cativo sobre a sua história de vida, ele vai se lembrar de um refrão, algo que dizia o seu pai, né? Pai do capitão. Diz: há um refrão em nuestra Espanha, a mi parecer, muito verdadeiro, como todos lo son, quer dizer, o refrão como algo que corresponde à verdade, por ser sentencias breves, sacadas de la lengua e discreta experiência, né? Então, discreta experiência, sentenças breves, né? E
a ideia da verdade, de um ensinamento verdadeiro. Isso, só para citar duas definições que aparecem na primeira parte da obra com relação aos refrãos. Na segunda, o uso dos refrãos vai ser então muito potencializado, né? E aí, vamos dizer que tem um episódio, quase todos daqui dizem respeito a esse episódio, que é o episódio dos duques, onde o uso dos refrãos aparece de uma forma notável. Mas, primeiro, então, o refrão como naturalidade, né? Como algo, aquela ideia do escribo, como hablo, ou da naturalidade no uso, segundo Sancho, né? A definição que ele dá. Eso Dios lo puede remediar, porque sé más refranes que un libro, y viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo, que riñen, que brigan por salir unos con otros. Pero la lengua va arrojándolos primero que encuentra, aunque no venga a pelo. A ideia do Sancho é que, quando ele vai falar, né, aparecem tantos, né, que vem à cabeça aquela quantidade de refrãos, que ele vai soltando aquilo sem ter muito, mas aquilo é a naturalidade que ele encontra no uso dessas frases feitas, né? E por outro lado, a repreensão de Dom Quixote, que não suporta isso. Dom Quixote é um letrado, né? Ele não suporta um discurso que não tenha coerência. Ele é super crítico com relação à linguagem, né? Então eles sempre corrigem tudo e todos que estão ao seu lado quando pronunciam algo que ele não considera muito adequado. Então diz Dom Quixote, não, na continuação, los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias, né? Quer dizer, os refrãos são sentenças breves, mas que tem que ser dentro de um contexto. Se elas não vierem dentro de um contexto, vão parecer algo muito disparate, quer dizer, uma coisa sem sentido. Y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves, sacadas de experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios. Y el refrán, que no viene a propósito, antes es disparate que sentencia. Sempre Dom Quixote firmando a ideia de que não se pode falar sem tomar cuidado com o que, vamos dizer, na combinação do uso do refrão com a fala. Aí, um outro momento, que é no início da segunda parte, é o Sancho repreendendo a sua mulher, porque o Sancho fala, tem tantos refrãos na cabeça, e nesse momento é ele que vai repreender a mulher. Quer dizer, como Don Quixote fez com ele, ele faz com a Teresa Pazza, né? Válate Dios, la mujer, y que cosas has ensartados unas con otras, sin tener pies ni cabeça. Isso é o que faz o Sancho o tempo inteiro. Mas é mais fácil ver no outro do que na gente, né? Bom, aí, vamos dizer, dentro desse universo da fala, tem um momento em que eles vão, então, eles têm contato com os duques. Isso começa no capítulo 30 da segunda parte e vai até o 57 da segunda parte. Vocês se lembram que o Dom Quixote, quando ele convida o Sancho para ser seu escudeiro, ele promete que no dia em que ele ficar famoso, o Sancho vai se tornar um governador. Governador de quê? De que lugar? Não se tem ideia, né? Um mistério. E o Sancho fica entusiasmadíssimo com a ideia de ser governador. Quando eles chegam nesse Palácio dos Duques, no capítulo 30, os duques, que já leram a primeira parte, já publicada, sabem a história do Dom Quixote todinha, né? A primeira parte foi publicada, na verdade, com um intervalo de 10 anos com relação à segunda parte.
Então os duques já leram, já sabem, e vão, claro, conceder ao Sancho tudo fantasia, né? Estão brincando, os duques são os que vão jogar com a imaginação deles profundamente, né? E eles vão fingir que o Sancho então vai ser governador e mandam o sujo, de fato. Ele vai para uma tal, um lugar chamado Ilha Baratária, nem é ilha, nem não existe, era um povoadinho perto do palácio. O Sancho fica encantado com essa possibilidade. Por outro lado, o Dom Quixote, que conhece melhor, sabe como é esse mundo aristocrático, porque é nesse mundo que eles estão entrando, fica desesperado com a fala do Sancho. Porque a fala do Sancho vai deixar evidente a origem deles. E a origem deles não tem nada a ver com aquelas histórias dos cavaleiros, né? Os livros de cavalaria. O Dom Quixote sabe disso. Na hora que ele chega nesse lugar, ele fica muito constrangido. Então ele diz ao Sancho que é para o Sancho calar a boca e não falar coisa que não venha a propósito, né? Então, o conselho que ele dá para o Sancho nesse momento, né? Que não descubram quem nós somos. Isso que ele fala para o Sancho. Por quien Dios es, Sancho, que te reportes y que no descubras la hilaza de manera que caigan en la cuenta de que eres villana y grosera tela tejido. Mira, pecador de ti, que en tanto más es tenido el Señor cuanto tiene más honrados y bien nacidos criados, y que una de las ventajas mayores que llevan los príncipes a los demás hombres es que se sirven de criados tan buenos como ellos. ¿No adviertes, angustiado de ti, malaventurado de mí, que si ven que tú eres un grosero villano o un mentecato gracioso, pensarán que yo soy algún echacuervos o algún caballero de Moatra? Echacuervos, caballeros de Moatra, eram enganadores, né? No, Sancho amigo, huye de estos inconvenientes, enfrena la lengua, considera y rumina las palabras, antes que te salga de la boca, y advierte que hemos llegado a parte donde, con el favor de Dios y valor de mi brazo, hemos de salir mejorados en tercio y quinto en fama y en hacienda. Quer dizer, Dom Quixote acha que ter chegado naquele lugar é o melhor que poderia acontecer. Só que esse medo de que os duques descubram quem eles são pela fala do Sancho, e que a fala do escudeiro vai mostrar quem é o cavaleiro, é muito divertida essa forma que o texto vai construindo, no sentido de mostrar a preocupação, o constrangimento do Dom Quixote em relação a isso, né? E é exatamente sobre isso que os duques vão apostar todas as fichas. E vão querer que o Sancho fale livremente o mais que puder, né? Bom, resumindo muito, mas muito mesmo, bom, aqui também ele ainda fica muito preocupado quando Dom Quixote, o Sancho vai sair como governador de Baratária, e ele começa a dar conselhos para o Sancho. Ele tem que dar, vamos dizer, um manual de comportamento, né? Tem que tomar banho, tem aquelas coisas, né? E muitas coisas de, vamos dizer, de questões éticas, né? O governador precisa ter. Aliás, o Sancho é um excelente governador, né? Coisa que a gente gostaria de ter aqui um governador como o Sancho, certo? Igualzinho a ser muito melhor do que qualquer um que a gente já teve. Bom, então ele
ele usa novamente a questão do refrão. Né? Oh maldito sea de Dios, Sancho, dijo a esta sazón Don Quijote, 60.000 satanases te lleve a ti e a tus refranes. Ele está desesperado, porque o Sancho não para de falar. Claro que é o nervosismo da situação, para o Sancho também faz com que ele fale mais, né? Una hora há que los estás exaltando, quer dizer que ele vai juntando um refrão ao outro sem sentido, e dando-me com cada um tragos de tormento. Claro, a fala do Sancho só pode significar atormentos para o Don Quixote. Eu te asseguro que estes refranes te han de levar um dia a la horca. Por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos, o ha de haber entre ellos comunidades. Dime, ¿dónde los hallas, ignorante? Está desesperado. O cómo los aplicas, mentecato, que para decir yo uno y aplicarle bien, sube trabajo como se cavasse. Quer dizer, ele, Don Quixote, pensa muito para usar. Não é assim, vai falando. Por Dios, Señor nuestro amo, replicó Sancho, que vuesa merced se queja de bien pocas cosas. ¿A qué diablo se pudre de que yo me sirva de mi hacienda? Su hacienda son los refranes, ¿no? Que ninguna otra tengo, ni otro caudal alguno, sino refranes y más refranes. Então Sancho fica um pouco desesperado, mas ele não pode... Agora, uma coisa espetacular, passa um pouquinho, né, ele, aliás, foi antes desses conselhos, um pouco antes, a duquesa, que já percebeu todo o constrangimento do Don Quixote com relação à fala do Sancho, a duquesa vai então provocar, né, para que o Sancho fale ao máximo fale esses refrãos e que, enfim, que exponha as suas ideias. E ela chama o Sancho sozinho no momento, sem o Don Quixote, com as damas, né? E começa a fazer uma série de perguntas, e como que é o seu amo, até que o Sancho diz, ele é um louco, ele é louco, mas eu gosto dele, o que eu vou fazer? Né? E aí, o que eu quero só, e com isso a gente já vai terminando, é que a duquesa vai dizer para ele, mas se você você segue um louco, você não pode ser governador. E o governador não pode ser louco. Tudo que o Sancho quis até esse momento foi ser governador. Ele não sabe o que é isso, mas ele queria. E nesse momento, ele diz para a duquesa, bom, se eu preciso de largar o meu amo por isso eu não faria jamais. Eu vou ficar com ele, né? Eu gosto dele, ele gosta de mim, nós temos, quer dizer, é a amizade que está acima de qualquer governo, né? Ele responde isso corajosamente para a duquesa, e diz, se disso depender o governo da minha ilha, abro mão dela, paciência.